Irmãos, eu quero contar testemunha, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Quero contar um testemunho que eu ouvi no rádio e eu quero contar para vocês, né? De uma pregação que eu estava ouvindo no rádio, ele contou um testemunho muito lindo. Quero repassar esse testemunho para vocês. É assim, ó. Tinha um homem, né? Um fazendeiro. Ele foi na igreja e aí ele foi orar, né, na igreja. Ele ficou do lado de uma irmã, de uma senhorinha, né? E ele começou a orar, né? E do lado dele tava uma irmã, uma senhorinha, né? Ali orando ali do lado dele, né? Uma irmã mais velha, né? E aí ele começou a prestar atenção. Aí ele falou, vou prestar atenção na oração dela. Eu começou a ouvir a oração dela. Ele pensou, deixa eu ver o que ela tá orando. Começou a ouvir, aí ela tava orando ali, né? E ele ouviu que a oração dela ali do lado dele, ela não pediu nada para ela, nada. Ele ficou ali impressionado com aquela oração daquela senhorinha idosa, mais velha, aquela irmã que estava orando ali, ajoelhada na igreja do lado dele. Ele estava prestando atenção, ouvindo a oração dela, ele ficou impressionado com a oração dela, porque ela não pedia nada para ela na oração, né? Para Deus, ela não pedia nada para ela só pedia para outras pessoas, né? Ela só orava por outras pessoas, ela orava por todos, ela só pedia coisas a Deus para outras pessoas, né? Para várias pessoas, orava por todos, né? Orava por muitas pessoas, só pedia coisas a Deus para outras pessoas e ela não pedia nada, nada, nada a Deus para ela só pedia para outras pessoas, né? Não pedia para Deus dar nada para ela, só para outras pessoas. Ele ficou impressionado com aquela oração. Aí ele depois foi perguntar pro pastor, né? Nossa, ele falou assim, nossa, eu tô impressionado com aquela irmã que quando ela ora, escutei a oração dela, quando ela ora, ela não pede nada pra ela só pede pra outras pessoas. Não pede, na oração dela ela não pede pra Deus nada pra ela só pede pra outras pessoas, ela ora por todas as pessoas, por todo mundo, por muita gente. E ela não pede nada pra ela. Por que ela não pede nada pra ela na oração? Por quê? Quem é essa irmã? Por que aquela hora assim? Aí o pastor da igreja falou que aquela irmãzinha, aquela senhorinha, falou da vida daquela senhorinha, né? Olha, essa senhorinha, você sabe por que ela ora assim? Porque não pede nada pra ela, só pros outros. Não pede nada pra ela na oração. É porque ela, há 5 anos atrás, ela perdeu o marido dela faleceu. E alguns meses atrás, teve uma enchente na casa dela. E a enchente levou tudo, levou a casa dela, levou tudo, ela perdeu tudo. E o filho dela, para salvar a vida dela da enchente, ele faleceu. Ele faleceu salvando a vida da mãe dele. E aquela senhorinha, ela perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu a casa, que a enchente levou tudo, levou a casa, levou tudo. O filho dela morreu, tentando salvar ela, e ela só sobreviveu na enchente porque o filho dela salvou ela, e o filho dela morreu na enchente tentando salvar ela. Então ela perdeu tudo, perdeu casa, perdeu o filho, perdeu o marido,
perdeu tudo. Aí o pastor da igreja colocou ela pra morar no quartinho da igreja, nos fundos da igreja, num quartinho pequenininho nos fundos da igreja, porque ela não tinha pra onde ir. Aí o pastor colocou ela lá no fundo da igreja, pra ficar morando lá no quartinho no fundo da igreja. Ela ficou morando lá. E ele falou assim: olha, essa irmã, essa senhorinha, ela é muito fiel a Deus, mesmo ganhando só um salário mínimo ali, né, da aposentadoria dela, né, que ela já é idosa, R$ 1.300. Ela, mesmo assim, ganhando só um salário mínimo, ela não deixa de dar o dízimo, ela dá o dízimo todo mês certinho. E também ela ainda pega, mesmo ganhando pouco, ela ainda pega um pouco do dinheiro dela, do salário dela, e ajuda um monte de gente, um monte de pessoas, faz caridade de comprar alimentos para um monte de gente com o dinheirinho dela. Ela ainda ajuda várias pessoas. Quer dizer, ela é... Aí, quando o fazendeiro descobriu isso, ele pegou uma casa grande, novinha, linda, e deu de presente para ela. Ela entrou na casa, agradeceu o fazendeiro, né? É uma casa cheia de móveis, grande, linda. Ela ganhou uma casa de presente do fazendeiro, porque o fazendeiro